O terceiro diagrama que nós vamos estudar é o diagrama horário da aceleração escalar. Esse diagrama a gente já viu lá no MRU, que ele era caracterizado por uma reta que ficava exatamente sobre o eixo dos tempos. No nosso caso aqui, no MRUV, a aceleração também vai ser constante, ou seja, vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Só que ela tem um valor de aceleração diferente de zero. Ela pode tanto assumir valor da aceleração positiva quanto a aceleração negativa. Se a aceleração for positiva, nós vamos ter um gráfico onde a aceleração vai ser acima do eixo dos tempos. Enquanto, se a aceleração for negativa, vamos ter abaixo do eixo dos tempos. Relembrando novamente que não há sentido a gente desenhar esse gráfico para o lado negativo dos tempos, porque o tempo só pode ser positivo. Nesse diagrama, temos a formação de uma figura conhecida que a gente já falou na aula anterior, ou seja, de um retângulo. E esta área, se por exemplo eu quero saber entre o tempo inicial e o tempo final, qual foi a variação da velocidade, basta eu calcular esta área. Esta área vai me dar o quê? A variação da velocidade. Como é que a gente calcula a mesma área de um retângulo? Base vezes altura. Fazendo base vezes altura, esta área vai dar a variação da velocidade. Já no diagrama velocidade em função do tempo, nós vemos que o gráfico dá uma figura um pouquinho diferente do que a gente viu na anterior, que era simplesmente um retângulo, que é a área da base vezes a altura. Nesse diagrama, a gente vai ter que pensar e relembrar um pouquinho da área das figuras que a gente estudou lá em matemática de 5ª a 8ª série. Essa figura é um trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio mesmo? Vamos relembrar. Primeiro, nós temos duas bases no trapézio, temos uma base maior e uma base menor. Então, vamos ter correspondente uma altura. Então, como é que a gente calcula a área de um trapézio? A área é igual a base maior mais a base menor, isso uma soma, depois multiplicamos pela altura e dividimos por 2. Esta área formada no diagrama vai dar o nosso deslocamento, exatamente como a gente viu no MRU. Só que no MRU a figura não era um trapézio e sim um retângulo. Então nós temos que tomar cuidado para não confundir um gráfico, um diagrama do MRUV com um diagrama do MRU. Temos que tomar bastante cuidado. Relembrando, no diagrama velocidade em função do tempo do MRU, nós vamos ter uma reta constante, ou seja, paralela. Já no diagrama do MRUV, nós vamos ter uma função crescente ou decrescente. Essa é a dica para a gente não confundir. Já o diagrama da aceleração, nos dois casos ela vai ser constante, só que no MRU vai estar sob o eixo dos tempos. No MRUV, ou ela vai estar acima do eixo dos tempos ou abaixo do eixo dos tempos, de acordo com o sinal da aceleração. Já no diagrama dos espaços em função do tempo, no MRU vai ser uma função crescente, uma reta, ou decrescente de acordo com a velocidade. Já no caso do MRUV, vai ser uma parábola. Agora vamos fazer alguns exercícios da nossa apostila. O gráfico abaixo apresenta a velocidade de um móvel em função do tempo. Qual foi a aceleração escalar média do corpo t igual a 0 de 2 segundos e t igual a 5 segundos? Ou seja, tempo inicial 2 segundos, tempo final 5 segundos. E qual foi o seu deslocamento neste tempo? Então, vamos começar observando o gráfico, com bastante calma. Não tenha pressa para resolver. Primeiro observe e tenha em mente os dados. Nós vamos ter no eixo dos tempos, que é dado em segundo, portanto, sistema internacional. E no eixo da velocidade, também no sistema internacional, em metro por segundo. Observamos no eixo dos tempos, dois tempos marcados. 2 segundos, que é o T0, ou seja, o tempo inicial, e o tempo de 5 segundos, que é o tempo final. Olhando agora especificamente para o tempo inicial, 2 segundos. Nós vamos ver correspondente velocidade de 7 metros por segundo. No tempo de 5 segundos, nós vemos uma velocidade correspondente de 10 metros por segundo. Agora nós temos que relembrar como é que a gente calcula a aceleração.
Aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Variação da velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial. Tempo final menos o tempo inicial, que é a variação do tempo. Colocando agora na fórmula, a gente vai calcular a aceleração. Vamos ter que a aceleração é igual à velocidade final, para 5 segundos, que é de 10 metros por segundo, menos a velocidade inicial, para o tempo 2 segundos, que é o nosso tempo inicial, que vale 7 metros por segundo, dividido pelo tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 2. Então, nós vamos ter que a aceleração é igual a 3 dividido por 3, ou seja, a nossa aceleração deu 1 metro por segundo ao quadrado. Já para a gente calcular a variação das posições, nós vamos, como nós falamos agora há pouco, ela vai formar um trapézio. Lembrando, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Olhando no gráfico, aonde vai ser a base maior? Vai ser o lado que corresponde a 10 metros por segundo. Enquanto a base menor vai ser os 7 metros por segundo. E a altura deste trapézio vai ser dada pelo eixo dos tempos, que é a diferença entre o 5 e o 2, que vai ser 3. Portanto, fazendo o cálculo da área, nós vamos ter área igual a 10 mais 7 multiplicado pela altura 3 dividido por 2, que nós vamos ter um deslocamento de 25,5 metros. Metro, porque todas as unidades que nós usamos nesta atividade estão no Sistema Internacional. Galera, o tempo voou, então o conselho que eu dou, pega a apostila, reveja os conceitos, veja a teoria, compare os gráficos do MRU com o MRUV, porque senão você confunde na hora de uma prova, isso não pode ter nenhuma dúvida. E faça as atividades da nossa apostila. Na próxima aula, vamos ver outro assunto e que com certeza vai ajudar vocês a se prepararem por uma boa prova. Até lá!